O estoicismo é uma escola de filosofia prática que ensina como viver uma boa vida ao focar naquilo que é possível controlar. As ideias estoicas ajudam a reduzir a ansiedade, o estresse e a lidar com a insegurança e outros sentimentos negativos. Seus praticantes prezam por manter a mente calma e racional independentemente do que aconteça. Mas o que é o estoicismo? E qual é a sua origem? O estoicismo surgiu na Grécia Antiga, no século III a.C., por meio do filósofo Zenão de Cítio, que fundou a escola estoica no pórtico Psoa, em grego, da Ágora de Atenas, onde se reunia com seus discípulos. A filosofia estoica se desenvolveu ao longo de 3 fases: o estoicismo antigo, o estoicismo médio e o estoicismo novo, cada um com seus principais representantes e características. O estoicismo antigo foi o período mais focado na doutrina ética, que se baseava na ideia de que devemos viver de acordo com a razão, a virtude e a natureza, sem se deixar abalar pelas emoções negativas, pelos desejos irracionais e pelas circunstâncias externas. Os principais filósofos desse período foram Zenão de Cítio, Cleantes de Assos e Crisipo de Sole. O estoicismo médio foi o período mais eclético, que incorporou elementos de outras escolas filosóficas, como o platonismo e o aristotelismo, e se difundiu entre os romanos, durante o tempo em que Panécio de Rhodes e Posidônio de Apameia moraram em Roma. Esse período também influenciou o pensamento de Cícero, o famoso orador e político romano. O estoicismo novo foi o período mais religioso, que enfatizou o conceito de providência divina, que regula tudo o que existe, e a necessidade de aceitar o destino com resignação. Os principais filósofos desse período foram Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, que deixaram obras importantes para a posteridade, como as cartas, os discursos e as meditações. Portanto, o estoicismo é uma filosofia antiga, mas que ainda tem muito a nos ensinar na era moderna. Bem-vindo ao canal Sabedoria e Evolução. Neste vídeo, vamos explorar a filosofia milenar do estoicismo e como ela pode nos ajudar a lidar com as questões do nosso tempo e a transformar a nossa vida para melhor. Antes de começar, peço por gentileza que deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Sua colaboração é de extrema importância para fortalecer nossa comunidade e levar mais conteúdos de qualidade às pessoas. Como o estoicismo pode ser aplicado na vida moderna? O estoicismo não é uma filosofia que ficou presa no passado. Ela é atemporal e universal, pois trata de questões que são comuns a todos os seres humanos, como o sentido da vida, felicidade, virtude, sofrimento, morte, entre outras. O estoicismo pode ser aplicado na vida moderna, pois nos oferece ferramentas para enfrentar os desafios e as oportunidades que o mundo atual nos apresenta. Uma das principais lições do estoicismo é que devemos distinguir entre o que depende de nós e o que não depende de nós. O que depende de nós são as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas atitudes, nossos pensamentos e nossos sentimentos. O que não depende de nós são as coisas externas, como o clima, saúde, riqueza, fama, a opinião dos outros, etc. O estoico busca focar no que depende de si, e não se preocupar com o que não depende. Assim, ele evita frustrações, lamentações, angústias e lamentações. Outra lição importante do estoicismo é que devemos viver de acordo com a natureza, tanto a nossa natureza racional, quanto a natureza do universo. Os estoicos acreditam que o universo é regido por uma ordem racional e divina, chamada de Logos, que determina tudo o que acontece. Eles aceitam o destino com resignação, pois sabem que tudo o que acontece faz parte de um plano maior, que visa o bem comum. Os estoicos também buscam desenvolver a sua própria razão, que é a parte divina que há em si, e que o conecta com o Logos. Usam a razão para guiar as suas ações, buscando agir com virtude, que é a excelência do caráter humano. Uma terceira lição essencial do estoicismo é que devemos cultivar a indiferença em relação às coisas externas. A indiferença são as coisas que não contribuem nem para a nossa virtude nem para o nosso vício, como a saúde, a riqueza, a beleza, o prazer, a dor, e tantos outros. Os estoicos não se apegavam nem rejeitavam a indiferença, mas a usavam de forma moderada e racional, de acordo com as circunstâncias. Eles sabiam que a indiferença não era fonte de felicidade nem de infelicidade,
pois a felicidade depende apenas da virtude, que é o único bem, e a infelicidade depende apenas do vício, que é o único mal. Essas são algumas das formas como o estoicismo pode nos ajudar a viver melhor na era moderna, em que somos bombardeados por informações, estímulos, problemas e desafios. O estoicismo nos ensina a controlar o que está ao nosso alcance e a aceitar o que não está buscando a sabedoria, a felicidade e a liberdade interior. Como o estoicismo pode ser aplicado na vida moderna? O estoicismo não é uma filosofia que se limita aos livros e às academias. Ela é uma filosofia que se manifesta na prática, na ação, na vida. Por isso, muitas personalidades famosas, de diferentes épocas e áreas, se inspiraram nos princípios do estoicismo para conduzir as suas vidas e as suas obras. Vamos conhecer alguns exemplos. Marco Aurélio, 121 d.C. a 180 d.C. Além de ser um imperador romano, Marco Aurélio foi um filósofo estoico conhecido por suas meditações, uma série de escritos pessoais sobre filosofia e ética. Ele enfrentou diversas dificuldades em seu reinado, como guerras, pestes, revoltas e conspirações, mas manteve-se firme em seus valores e em sua busca pela virtude. Ele é considerado um dos maiores representantes do estoicismo novo. Nelson Mandela, de 1918 a 2013. Líder sul-africano e ícone da luta contra o apartheid, Nelson Mandela passou 27 anos preso por sua militância política. Durante esse tempo, ele leu as obras de Epicteto, um escravo que se tornou filósofo estoico, e se inspirou em sua mensagem de resistência e liberdade. Mandela conseguiu superar o ódio e o ressentimento, e se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, promovendo a reconciliação nacional. George Washington, de 1732 a 1799. Primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington foi um grande admirador do estoicismo. Ele tinha uma cópia das Meditações de Marco Aurélio, e costumava ler trechos dela todos os dias. Ele também se inspirou na figura de Catão, o jovem, um político e filósofo romano que se contrapôs a Júlio César e defendeu a República. Washington era conhecido por sua coragem, sua integridade, sua moderação e seu senso de dever. Tim Ferriss, 1977, escritor e empreendedor. Tim Ferriss é o autor de best-sellers como Trabalhe 4 horas por semana e Ferramentas dos Titãs. Ele é um entusiasta do estoicismo e considera que essa filosofia o ajudou a superar a depressão, a ansiedade e o medo do fracasso. Ele recomenda a leitura de Cartas de um Estoico, de Sêneca, e de O Manual, de Epicteto, como fontes de sabedoria e inspiração. Ryan Holiday, 1987. Autor de livros como O Obstáculo é o Caminho e Tego é o Inimigo, Ryan Holiday é um dos principais divulgadores do estoicismo na atualidade. Ele aplica os ensinamentos estoicos em sua vida pessoal e profissional, e mostra como eles podem ser úteis para qualquer pessoa que queira vencer os desafios, alcançar os objetivos e viver com propósito. Ele também é o do Daily Stoic, um site que oferece recursos e conteúdos sobre o estoicismo. Esses são alguns dos exemplos de personalidades famosas que seguem os princípios do estoicismo, mas há muitos outros. Essa filosofia pode ser adotada por qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer situação. O que importa é a disposição para viver de acordo com a razão, a virtude e a natureza, buscando a felicidade e a liberdade interior. Os benefícios do estoicismo para a saúde mental e emocional. O estoicismo não é apenas uma filosofia de vida, mas também uma terapia para a alma. Ao aplicar os princípios estoicos em nossa vida diária, podemos desenvolver habilidades de resiliência emocional e adquirir uma visão mais objetiva das situações, o que pode levar a uma redução do estresse e da ansiedade. Vamos ver alguns dos benefícios do estoicismo para a nossa saúde mental e emocional. Resistência ao estresse. A prática do estoicismo fortalece a nossa capacidade de resistir ao estresse, pois nos ensina a focar no que está sob o nosso controle, e a não se preocupar com o que não está. O estoico sabe que o estresse é causado pela forma como interpretamos os eventos, e não pelos eventos em si. Por isso, ele procura manter uma atitude racional e positiva diante das dificuldades, vendo-as como oportunidades de aprendizado e crescimento. Fortalecimento da mente. O estoicismo promove o fortalecimento da mente, pois nos ensina a direcionar os nossos pensamentos e a focar no que é essencial.
O estoico evita se distrair com coisas triviais e inúteis, e busca cultivar a sabedoria, que é o conhecimento aplicado à vida. O estoico também exercita a sua mente com técnicas como a meditação, a reflexão, a escrita, a leitura, que ajudam a melhorar a concentração, a memória, a criatividade e a inteligência. Aceitação da imperfeição e incerteza. Uma das ideias fundamentais do estoicismo é a aceitação da imperfeição e incerteza da vida. O estoico reconhece que não pode controlar tudo, e que há coisas que estão além da sua compreensão. Por isso, ele não se apega a expectativas irreais, nem se frustra com resultados indesejados. Ele aceita a realidade como ela é, e se adapta às mudanças com flexibilidade e serenidade. Regulação das emoções. O estoicismo nos ensina a regular as nossas emoções, pois nos mostra que elas são fruto dos nossos juízos, e não dos fatos. O estoico não nega nem reprime as suas emoções, mas as examina com cuidado, e as modifica se forem irracionais ou prejudiciais. Ele busca sentir as emoções adequadas, na medida certa, no momento certo, e com a pessoa certa. Desenvolvimento da autoestima. O estoicismo nos ajuda a desenvolver a nossa autoestima, pois nos faz valorizar a nossa essência, e não a nossa aparência. O estoico não se preocupa com a opinião dos outros, nem com a sua reputação, mas com o seu caráter. Ele sabe que a sua dignidade não depende de fatores externos, mas da sua conduta virtuosa. O estoico se respeita, se ama e se cuida, sem se comparar, se invejar ou se orgulhar. Esses são alguns dos benefícios do estoicismo para a nossa saúde mental e emocional, mas há muitos outros. O estoicismo nos ensina a viver com equilíbrio, harmonia e propósito, buscando a felicidade e a liberdade interior. Dicas práticas para começar a praticar o estoicismo no dia a dia. O estoicismo é uma filosofia que pode ser aplicada por qualquer pessoa, em qualquer situação, independentemente da sua cultura, religião ou classe social. Mas como começar a praticar o estoicismo no dia a dia? E quais são as dicas práticas para incorporar essa filosofia em nossa rotina? Nesta parte do vídeo, vamos apresentar algumas sugestões simples e eficazes para você se tornar um estoico na prática. Veja a seguir. Leia os clássicos estoicos. Uma das melhores formas de aprender sobre o estoicismo é lendo as obras dos principais filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Eles nos deixaram textos ricos em sabedoria e inspiração, que podem nos orientar em nossa jornada estoica. Você pode ler as Cartas de um Estoico, de Sêneca, que são conselhos sobre diversos temas da vida, o Manual, de Epicteto, que é um guia prático para viver de acordo com a razão e a virtude, e as Meditações, de Marco Aurélio, que são reflexões pessoais sobre filosofia e ética. Faça um diário. Outra forma de praticar o estoicismo é fazendo um diário estoico, que é um registro escrito de seus pensamentos, sentimentos, ações e experiências, à luz dos princípios estoicos. Você pode fazer o seu diário estoico pela manhã, planejando o seu dia e se preparando para os possíveis obstáculos, e à noite, avaliando o seu dia e reconhecendo seus erros e acertos. O diário estoico é uma ferramenta poderosa para desenvolver a autoconsciência, a autocrítica e a autoaperfeiçoamento. Pratique o exercício da premeditação dos males. Um dos exercícios estoicos mais conhecidos é o da premeditação dos males, que consiste em imaginar antecipadamente os cenários negativos que podem acontecer, e como você lidaria com eles. O objetivo desse exercício não é ser pessimista, mas sim realista e preparado. Ao premeditar os males, você reduz o impacto das surpresas desagradáveis, fortalece a sua resiliência e aumenta a sua gratidão pelo que tem. Cultive a atenção plena. A atenção plena, ou mindfulness, é uma prática que consiste em estar consciente do momento presente, sem se distrair com o passado ou o futuro, ou com pensamentos irrelevantes. A atenção plena é uma prática fundamental do estoicismo, pois nos ajuda a focar no que depende de nós, e a não se preocupar com o que não depende. A atenção plena também nos ajuda a regular as nossas emoções, a tomar melhores decisões e a aproveitar melhor a vida. Haja com virtude. A virtude é o bem supremo para o estoicismo, e consiste na excelência do caráter humano. A virtude se manifesta em 4 aspectos principais: a sabedoria, a justiça, a coragem e a moderação. O estoico busca agir com virtude em todas as situações, seguindo a sua razão e a sua consciência, e não as suas paixões ou impulsos.
O estoico também busca aprender com os seus erros e se inspirar nos exemplos de pessoas virtuosas. Essas são algumas das dicas práticas para começar a praticar o estoicismo no dia a dia. O estoicismo é uma filosofia que se aprende na prática e que se aperfeiçoa com o tempo. O importante é ter a disposição para viver de acordo com a razão, a virtude e a natureza, buscando a felicidade e a liberdade interior. Reflexões sobre como lidar com as adversidades utilizando ensinamentos estoicos. A vida é cheia de adversidades, de situações que nos colocam à prova, que nos desafiam, que nos fazem sofrer. Como lidar com essas adversidades, sem perder a esperança, a dignidade e a paz de espírito? Os estoicos nos oferecem algumas reflexões que podem nos ajudar a enfrentar as dificuldades com sabedoria e coragem. Vejamos algumas delas. Lembre-se de que tudo é passageiro. Uma das máximas estoicas é a de que tudo flui, tudo muda, tudo passa. Nada é permanente, nem o bem nem o mal, nem a alegria nem a tristeza, nem a saúde nem a doença, nem a vida nem a morte. Tudo está em constante movimento, e nada dura para sempre. Por isso, o estoico não se apega às coisas externas, nem se deixa abater pelas adversidades. Ele sabe que elas são temporárias, e que logo virão outras. Ele vive o presente, sem se iludir com o futuro, nem se lamentar pelo passado. Transforme os obstáculos em oportunidades. Outra reflexão estoica é a de que os obstáculos são oportunidades disfarçadas, que nos permitem exercitar as nossas virtudes, aprender com as nossas experiências e crescer como pessoas. O estoico não vê os obstáculos como inimigos, mas como mestres, que nos ensinam lições valiosas. Ele não foge dos obstáculos, mas os enfrenta com determinação, confiança e criatividade. Ele sabe que os obstáculos são o caminho, e que sem eles não há progresso. Cultive a gratidão. Uma terceira reflexão estoica é a de que devemos cultivar a gratidão, que é o reconhecimento e a valorização de tudo que temos e somos, sem dar nada por garantido, nem exigir nada além. O estoico é grato pela sua vida, razão, virtude, natureza, destino, pelos seus amigos, pelos seus bens, etc. O estoico é grato até mesmo pelas adversidades, pois elas o tornam mais forte, mais sábio e mais humano. Ele sabe que a gratidão é a fonte da felicidade, e que quanto mais grato ele for, mais feliz ele será. Pratique a generosidade. Uma quarta reflexão estoica é a de que devemos praticar a generosidade, que é a disposição de compartilhar o que temos e o que somos com os outros, sem esperar nada em troca, nem fazer distinção de pessoas. O estoico é generoso com o seu tempo, com o seu conhecimento, com o seu dinheiro, com o seu afeto. Ele sabe que a generosidade é uma forma de expressar a sua virtude, de contribuir para o bem comum, se conectar com a natureza e com o Logos. O estoico sabe que a generosidade é uma forma de enriquecer a si mesmo e de enriquecer o mundo. Essas são algumas das reflexões estoicas sobre como lidar com as adversidades. O estoicismo nos ensina a ver as adversidades como parte da vida, e não como um castigo ou uma maldição. Nos ensina a lidar com as adversidades com razão, virtude e natureza, buscando a felicidade e a liberdade interior. O impacto do estoicismo nas relações interpessoais e profissionais. O estoicismo não é uma filosofia que se aplica apenas à vida pessoal, mas também à vida social e profissional. Ao seguir os princípios estoicos, podemos melhorar as nossas relações interpessoais e profissionais, pois podemos desenvolver habilidades como a comunicação, cooperação, liderança, ética, criatividade. Vamos ver alguns dos impactos do estoicismo nas relações interpessoais e profissionais. Melhora a comunicação. O estoicismo nos ensina a comunicar de forma clara, objetiva, honesta e respeitosa, evitando os ruídos, as ambiguidades, as mentiras e as ofensas. O estoico sabe ouvir com atenção, falar com assertividade, argumentar com lógica, persuadir com elegância e elogiar com sinceridade. Também sabe se expressar de acordo com o contexto, o público e o objetivo, adaptando o seu discurso às diferentes situações. Favorece a cooperação. O estoicismo nos ensina a cooperar com os outros, reconhecendo que somos parte de uma sociedade. O estoico sabe que não pode viver isolado, nem ser egoísta, mas que deve contribuir para o bem comum e ajudar os que precisam.
sabe trabalhar em equipe, respeitando as diferenças, valorizando as competências, compartilhando as responsabilidades e celebrando os resultados. Desenvolve a liderança. O estoicismo nos ensina a liderar pelo exemplo, pela inspiração e pela influência. O estoico não busca o poder, a fama, o status, mas sim a virtude, a excelência e o serviço. Liderando com autoridade, mas não com autoritarismo, com firmeza, mas não com rigidez, com visão, mas não com ilusão, com humildade, com integridade e generosidade. Reforça a ética. O estoicismo nos ensina a agir com ética, seguindo os princípios da razão, da virtude e da natureza. O estoico não se deixa corromper, nem se vende, nem se omite, mas se mantém fiel aos seus valores e à sua consciência. Ele não faz o que é fácil, mas o que é certo, não faz o que é conveniente, mas o que é justo, não faz o que é popular, mas o que é nobre. Estimula a criatividade. O estoicismo nos ensina a ser criativos, buscando soluções inovadoras e originais para os problemas e desafios que enfrentamos. O estoico não se conforma com o que é dado, mas questiona, investiga, experimenta, cria. Não se limita pelo que é possível, mas se expande pelo que é desejável. Não se restringe pelo que é conhecido, mas se aventura pelo que é desconhecido. As diferenças entre estoicismo e outras correntes filosóficas. O estoicismo é uma das escolas filosóficas mais influentes e duradouras da história, mas não é a única. Ao longo dos séculos, surgiram diversas correntes filosóficas que se propuseram a responder às questões fundamentais da existência humana, como o sentido da vida, a origem do conhecimento, a natureza da realidade, a base da moral, etc. Nesta parte do vídeo, vamos comparar o estoicismo com algumas dessas correntes filosóficas e destacar as suas principais diferenças e semelhanças. Vejamos a seguir. Estoicismo e platonismo. O platonismo é a corrente filosófica fundada por Platão, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga. O platonismo se baseia na ideia de que há dois mundos: um mundo sensível, que é o mundo das coisas materiais, mutáveis e imperfeitas, que percebemos pelos sentidos, e um mundo inteligível, que é o mundo das ideias, imateriais, imutáveis e perfeitos, que conhecemos pela razão. O platonismo defende que o objetivo da filosofia é ascender do mundo sensível ao mundo inteligível e contemplar as ideias, que são a verdadeira realidade. O estoicismo se diferencia do platonismo por negar a existência de dois mundos e afirmar que há apenas um mundo, que é material, racional e divino. O estoicismo também rejeita a teoria das ideias e sustenta que o conhecimento se baseia na percepção e na inferência. O estoicismo se aproxima do platonismo ao defender que o fim da vida humana é a felicidade, que se alcança pela virtude, que é a conformidade com a razão. Estoicismo e aristotelismo. O aristotelismo é a corrente filosófica fundada por Aristóteles, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, e discípulo de Platão. O aristotelismo se baseia na ideia de que há um só mundo, que é composto de substâncias, que são formadas por matéria e forma. O aristotelismo defende que o objetivo da filosofia é investigar as causas e os princípios das coisas, usando a observação, a lógica e a ciência. O aristotelismo também defende que o fim da vida humana é a felicidade, que se alcança pela virtude, que é a atividade racional de acordo com a excelência. O estoicismo se diferencia do aristotelismo por negar a distinção entre matéria e forma, e afirmar que tudo é corpóreo, mas dotado de uma razão que o anima. O estoicismo também se diferencia do aristotelismo por negar a existência de um motor imóvel, que seria a causa primeira de tudo, e afirmar que o universo é regido por uma providência divina, que determina tudo o que acontece. O estoicismo se aproxima do aristotelismo ao defender que o fim da vida humana é a felicidade, que se alcança pela virtude, que é a conformidade com a razão. Estoicismo e epicurismo. O epicurismo é a corrente filosófica fundada por Epicuro, um filósofo grego do período helenístico. O epicurismo se baseia na ideia de que o mundo é composto de átomos, que são partículas indivisíveis e eternas, que se movem no vazio, e que formam os corpos e os fenômenos. O epicurismo defende que o objetivo da filosofia é alcançar a felicidade, que se baseia na ausência de dor e de perturbação, que se obtém pelo prazer moderado, pela amizade, pela sabedoria e pela liberdade. O epicurismo também defende que não há nada a temer depois da morte, pois a alma é mortal e se dissipa com o corpo.
O estoicismo se diferencia do epicurismo por negar a existência do vazio e afirmar que tudo é corpóreo, mas dotado de uma razão que o anima. O estoicismo também se diferencia do epicurismo por negar que o prazer seja o bem supremo e afirmar que a virtude é o único bem, que se baseia na conformidade com a razão e a natureza. O estoicismo também se diferencia do epicurismo por afirmar que a alma é imortal e que há uma providência divina, que determina tudo o que acontece. O estoicismo é uma filosofia que se destaca pela sua coerência, sua abrangência e sua relevância, que se mantém até os dias de hoje. A influência do estoicismo na cultura pop e mídias sociais. O estoicismo é uma filosofia antiga, mas que ainda tem muito a nos dizer na era moderna. Não é à toa que o estoicismo tem ganhado popularidade e visibilidade na cultura pop e nas mídias sociais, sendo referenciado e inspirando diversas obras e personalidades. Nesta parte do vídeo, vamos ver alguns exemplos de como o estoicismo tem influenciado a cultura pop e as mídias sociais, e como isso pode nos ajudar a compreender melhor essa filosofia e aplicá-la em nossa vida. Filmes. O estoicismo tem sido uma fonte de inspiração para muitos filmes, que retratam personagens que enfrentam situações difíceis e desafiadoras, e que se baseiam nos princípios estoicos para superá-las. Alguns exemplos são Clube da Luta, que mostra como o protagonista busca se libertar do consumismo e da alienação, seguindo a máxima estoica de viver de acordo com a natureza. Gladiador, que mostra como o general Máximo se torna um escravo e um gladiador, e que se inspira nas meditações de Marco Aurélio para resistir à tirania de Cômodo. O Resgate do Soldado Ryan, que mostra como o Capitão Miller lidera uma missão perigosa e sacrificial, seguindo o conceito estoico de dever. A Vida é Bela, que mostra como o pai protege o filho dos horrores do Holocausto, usando a imaginação e o humor, seguindo a ideia estoica de aceitar o que não se pode controlar. Músicas. O estoicismo também tem sido uma fonte de inspiração para muitas músicas, que expressam sentimentos e pensamentos relacionados à filosofia estoica. Alguns exemplos são Let It Be, dos Beatles, que fala sobre deixar as coisas acontecerem, sem se preocupar ou se angustiar, seguindo a máxima estoica de aceitar o destino. The Sound of Silence, de Simon e Garfunkel, que fala sobre a solidão e o isolamento da sociedade moderna, e que reflete a importância da introspecção e da meditação estoicas. Lose Yourself, de Eminem, que fala sobre a oportunidade de mudar a vida, e que ressalta a importância da ação e da coragem estoicas, e Hakuna Matata, do filme O Rei Leão, que fala sobre viver sem preocupações, e que ecoa a ideia estoica de não se perturbar com as coisas externas. Livros. O estoicismo também tem sido uma fonte de inspiração para muitos livros, que abordam temas e questões relacionados à filosofia estoica. Alguns exemplos são O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que fala sobre a importância de viver no presente, sem se apegar ao passado ou ao futuro, seguindo o ensinamento estoico de viver de acordo com a natureza. O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder, que fala sobre a história da filosofia, e que dedica um capítulo ao estoicismo, explicando os seus principais conceitos e autores. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, que fala sobre a amizade, o amor e a essência das coisas, e que ilustra a virtude estoica de ser simples e sincero. E Harry Potter, de J.K. Rowling, que fala sobre a luta entre o bem e o mal, e que apresenta personagens que seguem os valores estoicos, como Dumbledore, que é sábio e justo, Harry, que é corajoso e leal, e Hermione, que é moderada e inteligente. Mídias sociais. O estoicismo também tem sido uma fonte de divulgação e de engajamento nas mídias sociais, sendo compartilhado e comentado por diversas pessoas e perfis. Existem milhares de pessoas que falam sobre o estoicismo nas mais diversas plataformas de mídias sociais, como YouTube, Instagram, Twitter, etc. Essas pessoas produzem e consomem conteúdos variados sobre o estoicismo, como frases, imagens, vídeos, podcasts, artigos, livros, etc. Esses conteúdos podem ter diferentes objetivos, como informar, educar, inspirar, entreter, etc. O estoicismo nas mídias sociais mostra como essa filosofia antiga ainda é relevante e atual, e como ela pode ajudar as pessoas a viverem melhor na era moderna. Esses são alguns exemplos de como o estoicismo tem influenciado a cultura pop e as mídias sociais. O estoicismo é uma filosofia que se adapta aos diferentes contextos e tempos, e que pode nos oferecer insights e orientações para viver melhor na era moderna.
Neste vídeo, exploramos como o estoicismo é uma filosofia antiga, mas que ainda tem muito a nos oferecer na era moderna. Aprendemos como o estoicismo se originou na Grécia Antiga, e como foi influenciado por grandes filósofos como Zenão de Cítio, Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Conhecemos também quais são os princípios fundamentais do estoicismo, e como eles podem nos ajudar a viver com equilíbrio, harmonia e propósito. Descobrimos como o estoicismo nos ensina a distinguir entre o que depende de nós e o que não depende, e a focar no que está sob o nosso controle, e a não se preocupar com o que não está. Aprendemos como o estoicismo nos ensina a viver de acordo com a natureza, tanto a nossa natureza racional, quanto a natureza do universo. Aprendemos também como o estoicismo nos ensina a cultivar a indiferença em relação às coisas externas, e a buscar a virtude, que é o único bem, e que consiste na excelência do caráter humano. Analisamos como o estoicismo pode ser aplicado na vida moderna, em diferentes aspectos, como a saúde mental e emocional, as relações interpessoais e profissionais, a cultura pop e as mídias sociais, e a comparação com outras correntes filosóficas. Analisamos como o estoicismo pode nos oferecer ferramentas para enfrentar os desafios e as oportunidades que o mundo atual nos apresenta, como a resiliência, a comunicação, a liderança, a ética, a criatividade, entre outras. Vimos também como podemos começar a praticar o estoicismo no dia a dia, seguindo algumas dicas práticas, como ler os clássicos estoicos, fazer um diário estoico, praticar o exercício da premeditação dos males, cultivar a atenção plena, agir com virtude, e assim por diante. Vimos como essas práticas podem nos ajudar a desenvolver a nossa sabedoria, a nossa felicidade e a nossa liberdade interior. O estoicismo é uma filosofia que se adapta aos diferentes contextos e tempos, e que pode nos oferecer insights e orientações para viver melhor na era moderna. É uma filosofia que se aprende na prática, e que se aperfeiçoa com o tempo, que se manifesta na ação, na vida, no ser. E você, o que pensa sobre o estoicismo? Você se considera um estoico, ou gostaria de se tornar um? Como você pode usar os princípios estoicos para enfrentar as adversidades e as oportunidades da era moderna? Deixe seu comentário mostrando o seu ponto de vista. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o seu like e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Obrigado por chegar até aqui e fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Vem muito mais por aí.